Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. Deus Pai primeiro, depois do Senhor Jesus Cristo, mas não importa, o que importa é o sentido, o significado. Graça e paz, e vamos para mais um vídeo do Evangelho de João. Em seguida eu vou gravar o Evangelho de Lucas, para ver se eu consigo terminar, e hoje encerrei, tá? Já gravei com esse agora, já são 4 vídeos gravados, porque hoje eu não tenho nenhum compromisso para sair mesmo. Tá um tempo meio nublado, não dá para passear. Então eu tô aqui gravando vídeo. Então vamos lá para o Evangelho de João. Mais um. E depois o Evangelho de Lucas. E mais para frente eu termino de João. Que eu ainda prometi para vocês gravar Salmos. Mas Deus colocou no meu coração para gravar esse primeiro e Salmos para depois. Porque as pessoas, mesmo descrentes, escutam muito Salmos, né? Então muitos conhecem já de Salmos. Então eu vou deixar... Só que conhecem mais Salmos 91, 23 e 191. As pessoas não conhecem os Salmos completos. E eu vou gravar só a parte de Salmos de 1 até 30. E dali não gravo mais, porque o restante as pessoas já sabem. Entendeu? Só para mostrar para a pessoa certas coisas que eu quero mostrar lá. Porque ela acha que Salmos é um amuleto que protege ela. Só protege se ela colocar em prática. Se ela ler e acreditar no que está lá e botar em prática na sua vida. Senão não adianta nada você ler Salmos. Nem abrir a Bíblia nos Salmos. Não é amuleto. A proteção é o que você aplica na sua vida. Entendeu? É isso. Então vamos lá. João, capítulo 6. Depois disso, Jesus navegou pelo mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma imensa multidão o seguia, atraída pelos milagres que o tinham visto realizar entre os doentes. Quando chegou ao outro lado, ele subiu a uma colina e sentou-se, cercado por seus discípulos. A festa da Páscoa, celebrada anualmente pelos judeus, se aproximava. Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: "Onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente?" Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes, mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde." Jesus disse: "Façam o povo se assentar." A grama verde formava um belo tapete natural, e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: "Ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado." Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. O povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles. O que Jesus havia acabado de fazer era a prova. Eles disseram: "Este com certeza é o profeta de Deus aqui na Galileia." Jesus percebeu que no entusiasmo deles já cogitavam a ideia de fazer o rei. Por isso afastou-se dali e voltou para a montanha para ficar sozinho. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam uns 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água, bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou: "Sou eu, está tudo bem. Não fiquem com medo." Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. No dia seguinte, a multidão que havia ficado para trás percebeu que havia só um barco e que Jesus não tinha voltado com os discípulos. Eles tinham visto o barco sair sem Jesus, mas havia barcos de Tiberíades por perto na hora em que eles comiam um pão abençoado pelo Senhor. Assim, quando perceberam que não havia voltado, entraram nos barcos de Tiberíades e foram para Cafarnaum à procura dele.
Quando o encontraram no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Vocês vêm à minha procura não porque viram Deus no que eu fiz, mas porque enchi a barriga de vocês e de graça. Não gastem energia lutando por comida perecível como aquela. Trabalhem pela comida que permanece, comida que sustenta a vida eterna, comida que o Filho do Homem providencia. Ele e o que ele faz são permanentes, porque tem a garantia de Deus, o Pai. Eles disseram: Olha aí, irmãos. É o que eu falo, eu me maravilho com esse evangelho de João, cara. Porque, aí ó, e comprova o que eu falo. Tá vendo? Esse pessoal tava seguindo Jesus porque queria só as bênçãos. Aí que é o grande erro, porque essas pessoas que só querem ser abençoadas aqui na terra não vão ser salvas. Porque tem uma passagem que fala: se vocês só, Paulo fala assim, né? Se vocês só pensarem nas coisas terrenas, vocês são os mais miseráveis do mundo. Porque você, ó, quando você entrega a vida para Jesus, irmão, você se torna extraterrestre. Ou seja, por isso que ninguém te entende. Você fala uma língua que ninguém te entende. Ou não quer entender. Por quê? Porque você é cidadão do céu. Você passa a ser cidadão celestial, filho de Deus. Deus é da onde? Aonde Deus habita, irmãos? No céu. Logo, os filhos dele são da onde? Do céu. Então, você não pertence a esse mundo. Você, se você entregou a vida para Jesus. Eu não pertenço a esse mundo. Outro dia eu brinquei com um colega meu, quando eu trabalhava no Terminal Cachoeirinha, na higienização, né? Aí, ele tava falando de política. Ah, você tem que votar no Bolsonaro. Não, no Bolsonaro e tal. Falei, eu não voto em ninguém, irmão, paga a multa. Não, mas você tem que votar que não sei o que lá, e Lula não, e que não sei o que lá. Eu falei, olha aqui, o meu voto é pro Senhor Jesus, certo? E ninguém tira isso. Ah, não, mas... Eu falei, ó, eu não sou cidadão do mundo, eu sou cidadão do céu. Eu não sou desse mundo. Aí começou, mas que você não é do mundo? Que você não é do mundo? Mas você vive no mundo. Eu falei, eu vivo no mundo, mas é provisório, eu sou peregrino aqui. Certo? Não é que eu não tenho que me importar com o que acontece aqui. Só que eu sei que a política é corrupta. E eu não vou votar em nenhum corrupto. Não, mas Bolsonaro é outro. Certo? Ele é contra as ideologias mundanas. Mas ele é um disfarçado. Certo? Você me perdoe. Não existe nem... Deus deu poder para reis. E o que aconteceu com os reis? Se corromperam. Certo? Pode ir na história lá. Nabucodonosor, Saul. Só o único que não se corrompeu, mas pecou, foi Davi. Entendeu? Ele pecou. E de uma certa maneira, dependendo do ponto de vista, você pode até dizer que ele se corrompeu por um breve momento. E voltou e se arrependeu. E os outros não se arrependeu. Entendeu? Por quê? Por um breve momento. Porque ele mandou um para a morte. Certo? Então, Deus levanta reis humanos e eles se corrompem. Certo? Mas o Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso rei, ele não se corrompe porque ele é perfeito. Então não venha com essa de eu voltar, eu volto se eu quiser. Ninguém me obriga a voltar, certo? Ninguém faz a minha cabeça, ninguém me manipula. Às vezes, irmão, eu vou falar pra você, eu deixo pessoas acreditar que tá me manipulando. Eu dou corda pra pessoa e a pessoa acredita que tá me manipulando. Ah, ele é bobinho, inocente. Vai, trouxa, aqui pra você que eu sou bobinho, inocente. Eu posso errar, pecar, porque eu não sou mais sábio que ninguém. Eu tenho a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, que Deus me deu. E às vezes, mesmo com ela, eu me desvio dessa sabedoria, que é Jesus, e acabo tropeçando e pecando. Mas eu me arrependo, vejo que eu errei e volto para o Pai. Certo? Coisa que muita gente não consegue fazer. Certo? E eu oro para que consiga, porque ela tem chance de se resgatar. Enquanto a vida há chance. Certo? Então, o que acontece? Eu não sou obrigado, eu não sou manipulado por ninguém, nem por governo, nem por pessoas, nem por homem, nem por mulher, nem por criança. Eu não sou manipulável. Eu, às vezes, concordo com alguns requisitos que a pessoa me impõe. Ah, não, a pessoa está certa, então eu vou aderir, vou colher o conselho dela, vou aderir porque ela está certa. Eu reconheço, às vezes, que eu estou errado e ela está certa. Aí eu ponho na minha vida o que ela me orientou, o que ela me ensinou, o que ela me deu de conselho. Agora, se eu ver que é manipulação, eu não caio na armadilha, eu até caio. Porque o diabo é astuto, eu tropeço ali naquela armadilha, mas eu não permaneço lá. Porque Deus me resgata, ele fala, meu filho, isso daí não veio de mim. Sai daí agora, entendeu? Aí eu saio. Então eu dou corda, as pessoas pensam que me manipulam. Porque eu quero ver até onde a pessoa vai chegar com essa estratégia maligna, certo?
Só que ela, eu sei que se eu tropeçar por causa da manipulação que ela me pôs, e eu não fui manipulado, mas eu tropecei, o que acontece? Ela vai receber a paga do Senhor, meu Deus, que está no céu. E é isso que eu não desejo para ela. Por isso que ela faz o grande erro. E as pessoas que não está falando ali dos pastores não, viu? Que aí o pastor fala assim, para você ter medo deles, porque eles enganam vocês, né, nas denominações, ele fala assim, olha, não toqueis no ungido do Senhor, olha, não julgueis para não ser julgados. É para você não ver os erros dele e não denunciar e não ir contra os erros dele. Isso é fraudulência. Quando a palavra fala para não tocar no ungido do Senhor, é nos profetas verdadeiros, nos verdadeiros ungidos, nos verdadeiros escolhidos. Esses daí não são escolhidos de Deus, nunca tiveram a salvação. São falsos profetas, enganadores, pilantra, vagabundos, raça de víboras, tá? Que nem Jesus falou, certo? E fica usando o nome de Deus para distorcer a palavra do Senhor e enganar as pessoas, tá? Você me desculpe a minha exaltação aqui, irmão. A minha exaltação, a minha ira não é ira do homem, é ira que vem de Deus, como Jesus sacuteou o chicote lá, derrubou as coisas no templo de Deus, que estava profanando o templo de Deus com o comércio lá, certo? Então a minha ira é dessa, certo? Porque por conta desses falsos profetas sem vergonha, certo? Então são mentirosos, certo? Então não temam esses caras, não temam, Deus não deu o espírito de temor a vocês. Confronte sim esses caras, não é para vocês bater de frente e arrumar briga lá, não, confrontar é você, duas uma, ou você sai desse sistema enganatório, ou você fala, pastor, se converta, porque o senhor está pregando heresia. Aí se ele não aceitar, o que a palavra de Tito diz, lá Paulo, a carta de Tito, ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, porque o tal está pervertido e peca, e está condenado em si próprio, ele já está condenado. Tudo é puro para os puros, nada é puro para os contaminados na consciência, certo? Para pregar lei para os outros, regra de homem, e lei do Antigo Testamento, que hoje a gente vive na graça, e viver na graça não é que você pode fazer o que você quer, irmão. Viver na graça, Cristo te libertou não para você viver de qualquer jeito, libertou para você obedecer a palavra dele e andar conforme ele ensina você a andar na palavra dele, não mais na lei, mas pela obediência da graça, certo? Não é libertou para você ficar em libertinagem. Lembra que ele falou, vai, não peques mais pro aleijado, e o que o aleijado fez foi lá e pecou, e colheu as consequências, entendeu? Então, mesmo que nós mesmos viemos errar, a gente tem que orientar os outros a não errar. Ó, eu errei, irmão, falar assim para as pessoas, eu errei, olha o que eu estou colhendo de consequência aqui, certo? Não faça isso. Às vezes Deus permite a gente colher consequências e errar como lição para mostrar de testemunho para o outro, ó. É como o pai ensinar seu filho. Você não ensina seu filho, ó filho, não, o pai já errou aqui. O pai não quer que você colhe essa consequência. O pai já errou, já colheu. Então é a mesma coisa, irmãos. A gente erra e vai ser testemunho para os outros, ó. Irmão, não vai por esse caminho, eu já fui, me dei mal, irmão. Por favor, mesmo que a pessoa não obedeça, que às vezes a gente não obedece, aí o irmão também não obedece. Aí ele vai, e aí o que vai acontecer? Por isso que dói no nosso coração. O irmão vai ter que sofrer, passar um pouco o diabo amassou para ele enxergar e ver que o que a gente falou estava certo, entendeu? E a gente também fez igual lá atrás, né? Não obedeceu, e a gente teve que sofrer para pagar a pena do fogo, não do fogo eterno, da prova do fogo aqui na terra, para a gente voltar para os braços do Pai, porque a gente teve aviso, mas não obedeceu. E aí? O sábio é aquele que obedece o bom conselho, entendeu? E às vezes a gente deixa de ser sábio, por mais que a gente seja sábio por um tempo, porque a gente está olhando para Cristo, às vezes a gente desobedece e deixa de ser sábio. E aí cai na estultícia, aí é onde você colhe as consequências. E isso aconteceu com grandes homens de Deus, com Davi, com Salomão, com Sansão, cara, porque a gente desvia o olhar de Deus. Não pode, irmão. É difícil, mas não pode, entendeu? Então, por isso que eu falo desses fraudulentos aí, entendeu? Tome cuidado com esses caras aí, entendeu? Os escolhidos de Deus, você não pode tocar no escolhido de Deus, mas no escolhido verdadeiro, não quer dizer pastor de denominação, não. Quer dizer de uma pessoa que tem um chamado especial para qualquer missão, e ele prega de Deus para você, e você vai perseguir ele, você vai fazer mal para ele. Se você fizer mal para esse ungido de Deus, você vai colher consequências sérias para sua vida. Escuta o que eu estou dizendo, não é maldição, não estou amaldiçoando ninguém, irmãos. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Nem eu
posso ferir outro escolhido de Deus? Senão vou arcar com as consequências. Mesmo eu sendo um dos escolhidos, às vezes o diabo joga um escolhido contra o outro. Aí você vai lá e danifica o escolhido, você vai dar conta. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. Não toqueis no ungido do Senhor. Muito bem. O que temos de fazer então para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: confiem naquele que Deus enviou. Se passarem a segui-lo, ele os envolverá na obra de Deus. Eles pediram: dá-nos um sinal que diga quem és, uma pista sobre o que está acontecendo. Então seremos teus seguidores. Mostra-nos o que podes fazer. Moisés alimentou nossos antepassados com pão no deserto, e as escrituras dizem, ele deu a eles pão do céu para comer. Jesus respondeu: o real significado dessa passagem não é que Moisés deu pão do céu ao povo, mas que meu Pai está agora oferecendo a vocês pão do céu, o pão verdadeiro. O pão de Deus desceu do céu para dar vida ao mundo. Eles pediram: então, queremos esse pão agora e sempre. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais nem sede nem fome. Digo isso com toda clareza, porque vocês, ainda que me tenham visto em ação, não acreditam em mim. Aquele que o Pai me dá, virá correndo para mim. E uma vez que essa pessoa esteja comigo, eu a guardarei. Não permitirei que ela se vá. Desci do céu não para seguir meus caprichos, mas para cumprir a vontade daquele que me enviou. Posso resumir assim esta vontade: toda tarefa de que o Pai me incumbiu será concluída, sem a omissão de um único detalhe, para que no fim dos tempos tudo esteja como deve ser. É isto que o meu Pai quer: que quem vir o Filho, acreditar nele e no que ele faz, e tornar-se seu seguidor, entre na vida verdadeira, a vida eterna. Minha tarefa é mantê-los vivos e intactos até o fim dos tempos. Pelo fato dele ter dito, sou o pão que desceu do céu, os judeus começaram a discutir com ele. Aí, irmãos, oh glória, maravilha, oh, eu me regozijo no Senhor. Aí, ó, o que eu falei no vídeo lá que eu fiz da Semana Santa? Moisés deu o pão do céu, mas aqueles que comeram o pão que Moisés deu, voltaram a morrer. Eu sou o pão do céu, Jesus disse. Quem comer de mim... Por isso que ele tem um simbolismo da Santa Ceia. Porque é um simbolismo. Você tomou do sangue, do cálice e do pão. Entendeu? Mas o verdadeiro pão é o próprio Jesus, que é a palavra. Ou seja, quando você vai para a palavra, você já está tomando sangue, você já está comendo pão, você já está tomando a água da fonte da vida, o fruto da vida. Tudo está lá. É na palavra. Entendeu? Não diz o ditado, a palavra tem poder, ainda mais a palavra de Deus. A palavra tem poder para amaldiçoar e para abençoar, mas a palavra de Deus tem mais para abençoar do que ela não amaldiçoa, ela abençoa. E a palavra de Deus tem poder, ela é viva, tão eficaz como uma espada de 2 gumes, penetra até a junta da medula e da alma e discerne os corações. Então Deus sabe a intenção de cada um. Lembra que o pastor Antônio Júnior falou que você pode orar toda vez, mas Deus sabe se você é convertido ou não? Porque não adianta você enganar, fingir. Você ora, eu conheço pessoas que oram todos os dias, irmão. Todos os dias. E ela fala, por que minha oração não é atendida? Agora aí é que eu falo, de novo, você avaliou se as suas condutas, você está obedecendo a palavra, e se você está obedecendo os princípios bíblicos de Deus, aí a pessoa não quer ouvir, fala, não concorda. Mas é por isso que a oração não é escutada. Você está confessando os seus pecados? Você está obedecendo os princípios da Bíblia? Não. Então como você quer que Deus escute sua oração e abençoe a sua vida? Você vai viver com a vida atribulada e mesmo orando, porque a sua oração não chega até Deus. Primeiro, por que falou lá no outro vídeo? O próprio pastor Antônio Júnior falou, Deus não tem comunhão com o pecado. Ele abandonou Jesus quando ele carregou o nosso pecado. Por quê? Porque Deus não contempla pecado, ele é santo. Entendeu? Então depois que Jesus ressuscitou e já foi consumado a obra dele, aí sim ele ficou com o corpo purificado e aí Deus voltou a comunhão com ele, assim é com nós. Por isso que a gente tem que confessar o pecado, porque quando você confessa um erro, um pecado que você cometeu contra qualquer pessoa, contra Deus, contra você mesmo, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, de toda injustiça. Aí você volta a ter comunhão com Deus. Cada vez que você pecar, você tem que confessar.
para você voltar à comunhão e Deus ouvir a sua oração. Se você não confessar, Deus não vai ouvir a sua oração, porque Deus não contempla pecado, irmãos. Entendeu? Quando você confessa, o sangue te purifica. Aí você volta a comunhão com Deus. Deus ouve sua oração. É isso. Aí a pessoa não confessa, não muda de vida, continua fazendo as maldades, as invejas, as traições, a mentira, e ela quer que Deus abençoe. Aí você quer demais, né, irmãos? Pelo amor de Deus, eu não estou falando irmãos vocês aí, tá? Eu estou falando no contexto amplo geral, para quem quiser ouvir, tá? Então é isso. Aí, ó, tá vendo? Tudo que eu falo, eu tô com base bíblica comprovando aqui. Entendeu? Por isso que Deus me deu a ideia de eu gravar em áudio, para mostrar para vocês. Porque eu lendo na Bíblia, aí a pessoa fala para a pessoa, pegue sua Bíblia aí, a pessoa não pega, entendeu? Então, eu em áudio, eu tenho como provar o que eu falo, entendeu? Aí eu leio, pode ser que ela pode achar que eu não estou lendo nada e estou falando da minha mente. Então, com áudio, eu tenho como provar. Entendeu? Aí não, agora eu quero ver alguém vir refutar aqui. Se tiver peito de refutar, não que eu sou mais sábio, que eu já falei, tudo bem. Se eu estiver falando coisa fora da Bíblia, aí pode me refutar. Eu mesmo me analiso e corrijo. Já fiz isso algumas vezes, irmãos. Já teve vezes que eu errei. Poucas, mas errei. Aí eu falei, não, eu estou errado aqui, eu tenho que me corrigir. Agora, se você não tiver base bíblica, quiser de boca só me confrontar, falar que eu estou errado, eu falei, não, peraí, pegue a Bíblia aí. Pegou a sua Bíblia? Mostre para mim na Bíblia onde está o meu erro aqui. Se eu ver que eu estou errado, eu mudo, eu falo para você aqui ao vivo. Irmão, me perdoe, eu errei, estou errado mesmo. Você está certo. Me aceite minha desculpa. Agora, se eu ver que não estou errado, aí porque uma vez uma pessoa falou assim, ó, tá aqui na Bíblia. Aí eu peguei e falei, ó, aqui, ó, mas você leu o contexto? Ó, as empresas fazem isso, ó. Tem uma passagem que as empresas pegam assim e falam assim, ó, que você trabalha. Obedecer os vossos senhores em tudo como se obedecesse a Deus, né? Como se fizesse para Deus, não defraudando e não sendo contencioso, mas de bom coração obedecer os vossos senhores. Aí eu falei, tá certo, tá, mas você leu o contexto? Não, ele só leu a parte que interessava a ele. Aí eu falei, você terminou o contexto? Aí ou você sabe que está no contexto e quer me lubridiar, tá? E os senhores faz o quê com os seus funcionários? Fazeis o que é de justiça para o seu funcionário, deixai as ameaças e tratar o seu funcionário com respeito. Pronto. Como que você quer que o seu funcionário te obedeça se você está escravizando ele, não tratando ele como funcionário e trabalhador, mas como escravo? Você está humilhando o seu funcionário, você não está fazendo o que é justo, não está pagando direito ao salário e o que o deve ao seu funcionário direito. Você chama ele para fazer hora extra e não paga. Você e está ameaçando em dar advertência para ele caso ele não cumpra a obrigação, sendo que você não paga. E aí? Aí o funcionário tem que obedecer? Não, o funcionário tem que desobedecer, porque o funcionário não é... A mesma palavra fala que você tem que obedecer aos seus senhores, fala, não se fazais escravos do homem. Você tem que obedecer aos seus senhores que agem com justiça com você. Você tem que obedecer ao seu patrão que age com justiça. Você tem que obedecer ao seu senhor que não te faz de escravo, mas te faz de funcionário. Certo? Não se fazais escravo de homem, porque Cristo vos libertou para a liberdade. Pronto, aí ó, quero no refuto ou não refuto a pessoa? Que não venham me enganar não, sem contexto bíblico, irmãos. Ninguém vem me enganar porque eu conheço das escrituras. Não sei mais que ninguém. Não estou falando que eu sou tal, que eu estou me gloriando, que eu estou me exaltando. Não, eu estou falando isso para esses enganadores que usam a palavra de Deus para distorcer, para enganar as pessoas e para ficar fazendo os outros de escravo. Certo? Ou do sistema, ou de uma empresa, ou de uma religião. São homens fraudulentos. Certo? E eu falo mesmo, por isso que eu sou perseguido, porque eu não tenho medo de falar verdades bíblicas. Doa quem doer. Eu estou aqui para agradar a Deus, Pai do céu, não para agradar homem mentiroso. Certo? É isso que eu tenho dito. Vamos pôr o evangelho de novo. Não é o filho de José? Não conhecemos seu pai? Não conhecemos sua mãe? Como pode ele agora dizer, desci do céu e esperar que alguém acredite nele? Jesus disse, não briguem por minha causa. Vocês não estão no comando, mas sim o Pai que me enviou. Ele traz a mim as pessoas. É o único modo de vir a mim. Só assim realizo o meu trabalho, reunindo as pessoas e preparando-as para o fim. Foi o que os profetas quiseram dizer quando escreveram. Eles todos serão pessoalmente ensinados por Deus.
Quem quer que tenha passado algum tempo ouvindo o Pai, ouvindo de verdade e aprendendo, vem a mim para ser ensinado pessoalmente, para ver com os próprios olhos e ouvir de mim com seus ouvidos, pois tudo recebi diretamente do Pai. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que convivia com ele, e vocês agora podem ver a mim. Digo isso agora da maneira mais sóbria e solene. Quem crer em mim tem vida verdadeira, vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram um pão do céu no deserto e morreram. Mas agora está aqui um pão que verdadeiramente veio do céu. Quem comer desse pão jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qualquer um que comer desse pão viverá, e para sempre. O pão que dou ao mundo para que possam comer e viver sou eu mesmo, um ser de carne e sangue. Os judeus ficaram alvoroçados outra vez. Como pode este homem servir sua carne numa refeição? Mas Jesus não deu confiança a eles e prosseguiu. Só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronto para o dia final. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O Pai que é vivo me enviou aqui. Assim vivo por causa dele, para que quem fizer de mim uma refeição possa viver por minha causa. Esse é o pão do céu. Os antepassados de vocês comeram pão e mais tarde morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Tudo isso foi dito enquanto ele ensinava na sinagoga de... Oh, glória, aleluia! Aí, irmãos, eu não caibo em mim. Oh, eu não caibo em mim, irmãos. Ó, tá vendo? Ó, só confirmo que eu falo toda hora. Por quê? Não é porque eu sou o bambambam, não. É porque Deus é magnânimo. Quem faz a vontade do Pai, o Pai confirma, ele dá testemunho. Quando o Filho veio, o que Jesus falou dele mesmo? Falou, o Pai dá testemunho de mim. Então é a mesma coisa que Jesus faz com a gente, ele dá testemunho de nós, que a gente está falando a verdade. Olha aí, ó. Eu sou o pão da vida, eu sou, como que ele falou lá? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Quer dizer, é a palavra. De novo, eu falei, aquilo ali de Santa Ceia, não estou falando que não possa fazer a Santa Ceia, irmão. Pelo contrário, pode. É um dos mandamentos de Jesus. Mas a Santa Ceia não dá salvação. O batismo da água não dá salvação. Você ir na igreja não dá salvação. Você dar o dízimo não dá salvação. Nada dá salvação. Esses são ritos simbólicos que pode confirmar ou desconfirmar a salvação. Por que confirmar ou desconfirmar? Porque a verdadeira salvação é na fé em Cristo, da obra que ele fez, certo? Depois que você é salvo, você vai sentir vontade de fazer a Santa Ceia. Só que você sabe que ela não te dá a salvação. É só um rito. E mesmo que você não fizer a Santa Ceia, porque para fazer a Santa Ceia, entendam, você tem que se examinar vocês mesmos. Não pode, que nem você vai em certas igrejas, toma o cálice aqui, mas você está vivendo uma vida em pecaminosidade, desobediente a Deus, você não pode participar da Santa Ceia. Mesmo você sendo salvo e tendo a vida eterna. Por quê? Mas você está em desobediência. Então Deus vai ter que te corrigir, quando te purificar, para você participar da Santa Ceia. Então, na palavra diz, examine você mesmo, para não... Paulo fala, não participar da Santa Ceia, como que não participar de maneira... o nome que ele fala lá, leviana, entendeu? Porque ali, e outra, tinha muitos que iam participar da Santa Ceia só para se encher de comida e bebida. Não entendia o significado, que você está bebendo sangue representado no vinho e o pão representado na carne, entendeu? E o simbolismo que mostrava o que era. E não poder comer a refeição da Santa Ceia indignamente. Ou seja, você tem que se examinar. Estou em pecado, estou fazendo algo que desagrada a Deus? Porque você vai, se você quiser participar da Santa Ceia indignamente, você atrai juízo para você. Entendeu? Então você, quando uma pessoa fala, eu não quero participar da Santa Ceia, aí o pastor fala, não, você tem que participar. Você está se examinando, você sabe que você não pode participar porque você está em alguma coisa de desobediência.
E você tá certo. Aí já é uma obediência sua. Aí o pastor vem te acusar. Ó, você quer saber? Com todo respeito, com todo respeito ao ser humano, não ao que essas pessoas enganosas falam. Aqui, ó, tá? Porque você não sabe de nada, certo? Você fica apontando o dedo e julgando os outros. Pastor fraudulento, certo? Você me perdoa, irmão, de me revoltar assim. Essa é revolta de Deus, não é minha, não. Tá? Porque o que a gente se revolta, Jesus falou para destruir a mentira do diabo. E isso é mentira do diabo, certo? Se você não está participando, não é porque simplesmente você não quer. É porque você se examinou e está achando que não pode, senão você vai participar indignamente. Entendeu? E outra, mesmo que você não participe da Santa Ceia, a sua salvação está garantida. Porque é pela obra de Cristo na cruz. Não é por você participar de ritos ou de festas solenes. Festa solene não te dá salvação. Ah, mas comprova que você é salvo. Não, o que comprova que você é salvo é as suas atitudes, seus frutos. Que pode, isso está incluído? Pode, mas o fruto, o que é o fruto? Paulo falou lá, na carta de Efésios, eu acho que Gálatas também ele falou, Colossenses, não lembro. Tá, benignidade, amabilidade, domínio próprio, paciência. E eu vou te explicar o que é isso aqui, tá, irmão? Longanimidade, que é você paciência, né? Bondade, mansidão, tudo isso é fruto. Humildade, fruto do Espírito. Justiça, verdade, isso é fruto do Espírito. Você anda na verdade, você anda na justiça, você é bondoso, você é caridoso, você, entendeu? Eu falo desse jeito, aí fala, você não tem paciência, irmão. Eu tenho. Irmão, entenda o que é paciência. Não tem nada a ver com o jeito de falar. Tem gente que é calado e fechado, assim, ó. Aí você fala, o cara é mau. O cara não é mau. Às vezes é o jeito dele, entendeu? E tem cara que vive sorrindo e é falso, certo? Bota os dentes assim, arreganha, e por trás tá te dando uma punhalada falando de você pelas costas, certo? Então, irmãos, tenha discernimento. Quando Deus fala de paciência, é que você espera as promessas de Deus e sabe esperar o momento certo de Deus te abençoar. Não é paciência só, de paciência assim, de você não se irar, não ficar nervoso. O que a palavra diz? Não se põe o sol sobre sua ira. Quer dizer, você se irou, mas peça perdão por irmão que você se irou. Certo? É isso. Porque nós somos seres humanos. A gente pode se irar, Deus não se irou? Jesus não derramou chicote lá e derrubou as mesas do cambista? Então foi uma ira. Deus não se ira quando ele vem jogar juízo no juízo final, no final dos tempos, é ira, entendeu? A ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus, dele e da que está no homem de Deus, produz a justiça. Qual que é a ira de Deus? Quando você se levanta e pisa na cabeça de serpente, de escorpião e dessas pessoas que proferem mentira. Pisar na cabeça não é você pisar literalmente, irmãos. É você destruir os enganos. É você se revoltar contra os enganos, que nem eu estou revoltado, porque são falsos profetas. Entendeu? Então, essa ira é de Deus, não é minha. Entendeu? Eu me iro com a ira de Deus. Então isso é legítimo. Certo? Mas eu não quero o mal deles, eu quero que eles se convertam. Mas se eles não se converterem, eles vão dar conta no juízo final. Certo? É isso. Entendeu? Então é isso, irmãos. Deus abençoe, até o próximo vídeo, maravilhoso, gostei. É um dos evangelhos que eu mais gosto, é o de João. Eu vou te falar, desculpa a forma de eu falar aí, eu tenho esses jeito de falar aí, mas eu não sou malandro não, tá, irmão? É o meu jeito mesmo de falar, e não é porque eu moro em periferia não, eu tenho que consertar isso ainda, mas não leve a mal não. Mas o que acontece, irmãos? Entendeu? A ira de Deus é lícita. Porque ele se revolta contra o pecado, contra as mentiras, contra os enganos, contra a fraudulência, contra a falsidade. E essa é a nossa ira também. E essa é legítima. Entendeu? Não é uma ira que você vai agredir ninguém. Aí fala, o irmão tá nervoso, daqui a pouco o irmão voa a cadeira. Não. Eu sou manso, irmãos. Eu sou manso. Eu me iro e me revolto contra essas profecias falsas. Contra essas mentiras dos infernos. Entendeu? Que fica convencendo as pessoas de bem a fazerem coisas de mal. Porque ela entra na mente da pessoa, porque as pessoas não estudam as escrituras e enganam as pessoas. E as pessoas acham que aquele homem é de Deus e começam a praticar as obras que aquele homem ensina. E aí está desviando do caminho do Senhor. É essa a minha revolta. Entendeu? Não é contra a pessoa, é contra o que ela profere. Certo? A minha luta não é contra carne e sangue, a minha luta é contra a mentira dos diabos. Certo?
Então é isso aí, Deus abençoe a todos. Agora eu vou gravar o de Lucas e acabou. Aí é só outro dia que eu vou gravar vídeo, não sei quando mais, tá? Quando o Espírito falar e quando eu postar esses aqui, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fique com Deus.